Mateus, no capítulo 28. Quero ler o verso 19 e 20 com vocês nessa noite. Diz assim: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Uma outra tradução vai dizer assim: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por essa oportunidade de pregar a Tua palavra, Senhor, nessa noite tão especial. Senhor, em nome de Jesus, fala com cada um de nós, que o Teu propósito se cumpra nessa noite, que nada, Senhor, possa impedir o Teu propósito de acontecer nessa noite. Em nome de Jesus, reina sobre este lugar, Senhor. Tudo que for contrário, nós repreendemos e declaramos esse tempo, um tempo de paz, um tempo de bênção, um tempo de desfrutar da Tua presença. É que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. O que faz essa noite também muito especial, queridos, além da nossa ceia, que é um ato onde nós lembramos de Jesus até que Ele venha, também, nós estamos vendo aqui uma banheira de batismo, porque hoje nós teremos a felicidade de batizar alguns irmãos. Estamos muito felizes por isso. E nessa noite, nessa palavra, ela é pertinente a isso, né? Essa noite, essa palavra, ela fala sobre esse momento tão precioso. Quando nós olhamos para a Bíblia, o primeiro homem que ele começa a pregar essa coisa tão linda do batismo, essa atitude tão linda do batismo, é João Batista. Ele é o primeiro que começa a falar sobre o reino de Deus. Os nossos irmãos estão preparados. Glória a Deus. Nós vemos, queridos, que houve um período interbíblico. Quando você pega a sua Bíblia, do Novo Testamento, do Antigo Testamento para o Novo Testamento, é um período de 400 anos onde Deus se cala. Um período de 400 anos onde não há pregação na terra. E então, quando nós abrimos o Novo Testamento, nós vemos que Deus já tinha um plano para fazer nova todas as coisas. E o homem escolhido para abrir o caminho para Jesus, a voz que clamava no meio do deserto, o primeiro que começou a pregar o arrependimento foi João Batista. Ele era primo de Jesus. E ele começa a pregar o arrependimento. Ele era uma pessoa talvez um pouco estranha. João Batista, ele andava com umas roupas diferentes. João Batista comia gafanhoto e mel silvestre. O mel até que vai, né, queridos? Mas gafanhoto, não sei se eu comeria. Mas João Batista era alguém comprometido com a sua missão. Qual era a missão de João Batista? Era abrir o caminho para receber o Salvador Jesus Cristo. O homem queria reconciliar toda a humanidade com Deus. Então ele começa a pregar no deserto: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E a Bíblia diz que ele começa a batizar pessoas. No livro de Mateus, capítulo 3, o verso 11 diz assim: e eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá e limpará a sua eira. E recolherá no celeiro o seu trigo. E queimará a palha com fogo. E nunca se apagará. Ele estava falando sobre Jesus. Mas também ele estava falando sobre mudança de vida. Ele estava falando sobre Jesus, mas também estava falando de mudança de comportamento, de arrependimento pelas coisas que estavam sendo feitas.
E a mensagem de João, as pessoas costumam dizer que João era um pregador de uma mensagem só. Era só a mensagem do arrependimento, mas era uma mensagem poderosa. Muitas pessoas estavam sendo transformadas por aquela palavra de João Batista. E ele pregava: arrependei-vos, arrependei-vos. E as pessoas estavam se arrependendo. E como sinal desse arrependimento, como sinal dessa transformação, como sinal dessa escolha, então João batizava as pessoas na água. E muitas pessoas, queridos, eram batizadas por João. Até que chegou um dia que o próprio Jesus apareceu para ser batizado por João. No capítulo 1 de João, no verso 33, nós vemos um texto onde é falado sobre essa promessa. Aleluia. João, no capítulo 1, no verso 33, olha o que João diz acerca de Jesus e do batismo de Jesus. Eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito Santo e sobre ele repousar. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Os judeus não acreditavam, e tem muitos que até hoje não acreditam, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho de Deus. E é interessante esse texto, porque ele diz assim: eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito Santo e ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. João Batista recebe uma revelação. João Batista recebe uma ordenança: olhe, pregue para as pessoas e batize as pessoas. E ele diz: o mesmo que me disse isso, o mesmo que me mandou batizar, o mesmo que me deu essa revelação e essa direção, ele disse: quando você batizar alguém e o Espírito pousar sobre esse é o Filho de Deus. Tenho certeza que João esperava ansioso por esse dia, queridos. O dia que Jesus ia aparecer. Nós sabemos que Jesus começa o seu ministério com aproximadamente 30 anos de idade. É interessante que existe um mistério acerca daquilo que Jesus estava fazendo da sua adolescência, quando ele aparece com 12 anos ensinando os fariseus, até os 30, nesses 18 anos o que é que Jesus fez? Nós não sabemos. Eu tenho certeza que uma coisa ele fez. Estamos em uma campanha falando, uma série de mensagens falando sobre oração. Tenho certeza que nesse tempo Jesus estava se preparando para a sua missão. Jesus estava se preparando para a grande obra que ele faria na terra. Jesus estava se preparando para alcançar pessoas. Jesus estava se preparando para alcançar a minha vida e a sua vida também, através do sacrifício dele. Então Jesus estava assumido. As pessoas não sabiam o paradeiro de Jesus. Tenho certeza que os seus parentes conviviam com ele, mas não se falava de Jesus. Até o dia que João está ali, batizando uma grande quantidade de pessoas no Rio Jordão. E então aparece Jesus, dizendo: eu também quero ser batizado. Em um dos textos diz que João, sabendo que era Jesus, ele não queria batizar. Ele disse: Senhor, eu não sou digno. Mas Jesus disse: eu quero fazer. Eu quero passar por isso. Eu quero também ser batizado por você, João, nessas águas. Queria que você olhasse a sua Bíblia em Marcos, capítulo 1, verso 9. Diz assim: aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João
no rio Jordão, e logo que saiu da água, viu os céus abertos, e o Espírito que como pomba descia sobre ele, e ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Mateus 3:13 vai falar sobre o mesmo momento. E então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse: Deixa por agora, porque assim nos vem cumprir toda a justiça. Então ele permitiu, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Agora também abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 3. O verso 21 diz assim: E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu e o Espírito desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba, e se ouviu uma voz do céu que dizia: Tu és meu Filho amado, em quem eu tenho alegria. Isso é maravilhoso, queridos, porque nós nos batizamos, porque Jesus, ele nos deixou um grande exemplo. Jesus, ele passou pelo batismo. O batismo era uma marca de arrependimento, e você pode dizer assim: por que Jesus se batizou sendo ele puro? Por que Jesus se batizou sendo ele sem pecado? Era para que se cumprisse a justiça, para que se cumprisse aquele momento também que foi revelado a João, para que o Espírito Santo descesse sobre ele naquele lugar, para que fosse deixado um exemplo para mim e para você. Jesus era o Filho de Deus, mas mesmo assim, ele fez aquilo que todo mundo estava fazendo. Eu não vou ser o diferente. Se todo mundo está sendo batizado por João, eu também vou lá. Qual é o problema? Muitas pessoas têm alguns problemas com o orgulho e não querem fazer algumas coisas que são boas, que são sábias, que são ditas na palavra de Deus. Mas quando eu olho para Jesus, eu vejo alguém humilde. Eu não vejo alguém arrogante, alguém que tinha acesso aos céus, alguém que conhecia o Pai como ninguém conhecia, mas mesmo assim, João, me batiza. Eu não sou maior, me batiza. Eu quero cumprir a justiça, eu quero deixar um exemplo, eu quero que mais pessoas se batizem. Depois que Jesus se batiza, ele não monopoliza o batismo, ele deixa João continuar batizando. Se Jesus fosse orgulhoso, ele ia falar: agora é minha vez, agora é eu que vou batizar. Mas não, ele mostra a humildade ali quando ele é batizado por João. E acontece algo, queridos, extraordinário naquele dia. Tudo aquilo que foi revelado a João aconteceu. Eu gosto muito desse texto de Lucas, porque ele fala que quando Jesus se batizou, ele sai da água e ele começa a orar. Essa é uma outra atitude humilde de Jesus. Jesus, o Filho de Deus, aquele que conhecia o Pai como ninguém, ele tinha uma vida de oração. Ele orava sempre. E quando ele se batiza, ele estava orando. Ele estava tendo um momento de encontro com seu Pai. E a Bíblia diz que o céu se abriu enquanto ele orava, e o Espírito Santo desceu sobre ele, e se ouviu uma voz naquele lugar: Esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho alegria. Se alguém tinha dúvida, naquele momento a dúvida foi embora, porque ele era o Filho de Deus, aquele que viria para tirar o pecado do mundo, aquele que viria para trazer o reino de Deus, aquilo que João havia profetizado: arrependei-vos porque está chegando o reino de Deus. No momento que Jesus se batiza, ali começa o reino do Senhor vir à terra através de Jesus. E o batismo, queridos, foi algo imprescindível no ministério de Jesus. O batismo marcou o começo do ministério de Jesus. Como eu disse, Jesus ensinou na sua adolescência alguns doutores, mas ele sumiu. E Jesus, a gente não sabe o que ele fez na terra desse tempo até os 30 anos, mas depois que ele se batiza, ele começa a trazer o reino de Deus.
Ele começa a discipular, ele começa a fazer milagres, ele começa a trazer luz para as trevas, ele começa a expulsar os demônios, ele começa a mostrar para os discípulos tudo o que ia acontecer depois desse tempo do batismo. Existe um simbolismo sobre o batismo. Uma das coisas também que Jesus fez ali é algo profético. Quando uma pessoa está sendo batizada, é uma simbologia de alguém que está sendo sepultado, mas que ressurge com Cristo para uma nova vida. Esse é um sentido lindo do batismo. Você está morrendo para si, para o seu velho homem, para as coisas passadas, e surgindo para uma nova vida. É interessante quando Jesus faz isso, mesmo sendo alguém sem pecado, ele está mostrando que um dia também ele morreria, mas ele iria ressurgir. É algo profético sobre a nossa vida. Quando você se batiza também, é algo profético dizendo, olha, você pode morrer na carne, mas um dia, se você morrer com Cristo, você ressurgirá. E os que morreram no Senhor ressuscitarão primeiro, diz a palavra de Deus. Nós não nascemos para morrer eternamente. Você, querido, tem uma vida eterna preparada pelo Senhor. Quando Jesus ele foi aos céus, ele fez uma promessa: eu vou, mas eu voltarei. Eu vou, mas eu não deixarei vocês sozinhos. Eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo, esse que desceu sobre ele no dia do batismo. Ele diz: quando eu for, ele também estará com vocês, e ele vos ensinará todas as coisas. Aleluia. Colossenses capítulo 2, verso 11 e 12, diz assim: no qual também estáis circuncidados com a circuncisão, não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Em Romanos ele fala sobre essa questão de nós sermos sepultados com Cristo, que quando nós nos batizamos, nós estamos tomando parte da morte de Jesus, estamos dizendo ao mundo, olha, nós estamos optando por uma nova vida. E nessa parte, queridos, nesse texto de Colossenses 2, verso 11 e 12, ele fala sobre uma marca, que o batismo é uma marca. Existia, na época da palavra, um costume entre os judeus que era a circuncisão, onde era cortada ali uma parte do órgão do homem para que fosse uma marca que aquelas pessoas serviam a Deus. Mas nesse texto ele está dizendo, vocês já estão circuncidados não por uma circuncisação feita por homem, mas algo espiritual, algo de Deus. E ele continua, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Aleluia. O texto é Romanos 3, capítulo 6, versos 3 e 4, né, irmão? Se não põe a vírgula, fica 34. Está escrito assim: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Aleluia. O batismo tem esse simbolismo. Nós estamos deixando a nossa velha vida para começar uma nova. Nós estamos ali sepultando os nossos pecados, a nossa carne, para dizer ao mundo, olha, agora eu sou diferente. Agora eu vou viver de uma forma diferente. Agora eu tenho uma marca, agora eu tenho um selo. Aleluia. Eu não sei se você já passou por esse momento, você que está aqui. Mas eu tenho certeza de uma coisa, queridos. É a melhor decisão que alguém pode tomar. Muitas pessoas têm medo. Eu mesmo me batizei quando eu tinha 15 anos. Meus irmãos, fiquei com medo de fazer qualquer coisa errada depois. E a gente pensa assim, né? É uma grande responsabilidade, mas é uma alegria indescritível. É o que marca a nossa história. Quem aqui já se batizou e lembra do dia do seu batismo?
algo que você não esquece. É uma marca, é uma marca. A partir desse dia você tem um selo. Você agora carrega essa marca na sua vida. E você está dizendo para todo mundo que agora você vive com Cristo. E quando tudo acabar, você vai ressurgir como Cristo também ressurgiu dos mortos. É maravilhoso. A sociedade não prega isso, queridos. Você morrer para você mesmo, morrer para sua vontade, não. Aí você tem que viver mais. Mas a Bíblia é maravilhosa e ela diz, olha, vocês estão morrendo com Cristo, sepultando o velho homem, começando uma nova vida. A Bíblia diz que quando nós recebemos Jesus, nós somos nova criatura. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Eu tenho certeza que na vida de vocês, muita coisa nova vai acontecer. Eu tenho certeza disso. Vai ser maravilhoso, já está sendo maravilhoso. Muitas lutas aconteceram para que não acontecesse isso hoje. Mas vocês vão ter uma experiência das maiores na vida de vocês, que vocês nunca vão esquecer. Porque essa marca não é simbólica. Essa marca não é na fotografia. Essa marca é no coração. Essa marca é no espírito. Isso não é um encontro de um homem que está levando outro homem a fazer um mergulho numa água. É um encontro com o próprio Senhor, marcando a vida e o espírito de vocês. Jesus, ele deixa uma ordenança, e é por isso que nós batizamos. Mateus 28 é o que nós lemos. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi o próprio Jesus que disse que nós deveríamos, a missão da igreja é pregar o evangelho. É ensinar as pessoas tudo o que elas precisam saber acerca do reino de Deus. E também batizá-las. Existe um outro texto em Efésios, capítulo 2, se você pode, abra aí. O texto de Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Agora Mateus, no capítulo 16, diz algo que nos desafia. E muitas pessoas têm uma visão equivocada sobre isso. Marcos 16 diz assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esse texto é um dos mais fortes acerca do batismo. Quem crer e foi batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Será que o batismo salva, queridos? Sim ou não? Qual foi o texto que nós lemos antes em Efésios? A salvação é pela graça, mediante a fé, para que ninguém se glorie, é dom de Deus. A única coisa que salva a minha vida e a sua vida é a graça de Deus. É o favor imerecido, nada que você faça faz você merecer tudo o que o Senhor fez por nós. Mas o que está escrito então nesse texto? Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Uma pergunta que eu faço para vocês: o ladrão da cruz que estava ao lado de Jesus, ele foi salvo ou ele foi condenado? Ele se batizou? E por que ele foi salvo? Porque creu. O ladrão estava do lado de Jesus, passou uma vida inteira no erro, e ele disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. A fé, é pela fé que nós somos salvos. Mas Jesus mostra a importância do batismo. E nesse texto ele diz: quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Você pode ser batizado, se você não crer, você não será salvo. Você pode não ser batizado por uma ocasião, uma falta de oportunidade, mas se você crer, você será salvo. Existem pessoas num leito de hospital, não têm oportunidade de se batizar. Eu já fiz missões em muitos lugares do Brasil, e às vezes a gente batiza num chuveiro, porque é a única coisa que tem. O mais importante não é a forma, se é imersão, aspersão, se é dentro de um submarino, se é no mar do Caribe, da Galileia, ou no rio Tietê. Porque o Rio Jordão também não era limpo, pelo menos na época de Naamã, ele reclamou. Era lá que João estava batizando. Acho que depois melhorou um pouco, né? Estava tudo limpo porque João estava batizando no Rio Jordão.
Mas o que importa, queridos, é a nossa fé em Jesus. É isso que nós temos que segurar a nossa vida. É na fé e na graça. Fé que Jesus, Ele é real, Ele morreu por nós, Ele vai voltar. E que Deus é um Pai bondoso, Deus é um Pai amoroso. Deus é um Pai que não nos abandona, porque Ele enviou Jesus para levar os nossos pecados embora. O batismo não salva, mas ele é um momento lindo de você mostrar a sua escolha e a sua fé. Quem crê, ele tem vontade de se batizar. Aquele que crê, aquele que acredita, aquele que tem Jesus dentro de si, ele não tem problema com o batismo, porque é algo maravilhoso. Se a gente pudesse batizar de novo, né, irmãos? A gente batizava todo dia, porque é maravilhoso esse encontro com o Senhor que vocês terão hoje. O batismo não salva. O batismo não salva, mas é algo lindo, uma atitude onde nós mostramos a nossa fé para as pessoas. Estamos mostrando a nossa mudança de vida, a nossa mudança de atitude. Estamos mostrando ao mundo e também no mundo espiritual que nós estamos morrendo para a nossa carne e vivendo para Ele. Uma pergunta que é muito feita, queridos. Quem é que pode se batizar? Muitas pessoas têm medo de se batizar. Muitas pessoas, inclusive que estão aqui nessa noite, eu quero dizer para você que você pode se batizar, que você não precisa ter medo, porque batismo não morde, amém? Batismo não machuca. Tem uns pastores antigamente, né, que podia até machucar. Inclusive nós conhecemos um muito bem que ele largava a gente dentro da água, irmãos. Largava e lá e você tinha que voltar do seu jeito. E era um rio de lodo assim. Era um rio não, era um tanque, né? Mas era maravilhoso mesmo assim. E muitas pessoas têm medo de se batizar. Ai meu Deus, mas é muita responsabilidade. Eu quero narrar uma história em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, que fala sobre alguém que ouviu a palavra. Alguém que teve a explicação da palavra. E de repente ele vê um punhado de água. Ele diz: eu posso me batizar? Nós temos o exemplo da nossa pastora Esther, que segundo não me falha a memória, ela foi assistir um batismo e ela falou: eu também quero me batizar, não foi isso? Isso é maravilhoso. Capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, verso 26 diz assim: e o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Verso 30, e correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? Ele tem um encontro com um homem eunuco, um homem etíope, e esse homem está dentro de uma carruagem, lendo o texto da Bíblia de Isaías 53. Então Filipe chega até junto desse carro, e correndo, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entende tu que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensina? E rogou Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro, diante do que tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração, porque a sua vida é tirada da terra? E respondendo o eunuco a Filipe disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, ele anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegando ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui a água, o que me impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se creres de todo o vosso coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou em Cesareia. Olha que texto maravilhoso. O Senhor toca Filipe para
pregar a um etíope, a um eunuco, alguém que tinha ali um alto posto no governo. Então ele está dentro de uma carruagem. Filipe consegue alcançar a carruagem, consegue correr e olhar o etíope lendo o livro ali de Isaías, sem entender nada, mas o Senhor já tinha mandado Filipe ir até lá. Então eles têm uma conversa, ele entra na carruagem, ele explica, ele fala de Jesus. Aqui o texto é um versículo, mas deu tempo dele falar de tudo. Deu tempo dele falar até do batismo, da regeneração, do céu, da vida eterna, do reino de Deus. E então, naquele passeio, naquela carruagem, o etíope, ele avista o quê? Água, um rio, um lago, não sei. Então ele falou, olha lá, tem água, o que impede de eu ser batizado? Nada. Nada te impede de ser batizado. Você crê de todo o seu coração? Ele disse, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Se você está aqui nessa noite, queridos, e você ainda não se batizou, eu quero dizer para você que a única coisa que pode te impedir de se batizar é a falta de fé. Mas se você crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, essa pode ser a sua decisão também. Não deixe para muito longe, não. Faça isso o mais breve possível. Converse com pessoas, converse com seus pastores, converse com seus líderes, converse com as pessoas que são mais experientes na fé com você e peça para elas ajudar você a tomar os passos para que você realize também o seu batismo. Vai ser bênção na sua vida. A Bíblia diz que depois do batismo, Filipe sumiu, ele foi transladado para outro lugar. Eu fui dar uma pesquisada, queridos. Ele estava nessa cidade, e depois ele foi para muito longe, quase 4.000 quilômetros, 3.926 quilômetros. Era mais ou menos a distância que Deus levou Filipe. Eu fui dar uma pesquisada que um lugar longe é a Bahia, não é, gente? Daqui de São Paulo, o pessoal fala que dá 3 dias de viagem. Mas Filipe foi no poder de Deus. 4.000 quilômetros. É do sul do país até o Piauí. Num instante ele desapareceu. E a Bíblia diz que o etíope ficou cheio de alegria depois de receber o batismo. E Filipe foi pregar em outras cidades, segundo o Senhor levou ele. Isso é maravilhoso. O batismo traz alegria. O batismo é algo de Deus. O batismo é algo que está no coração do Senhor, para que as pessoas também recebam essa alegria que aquele etíope recebeu. Queridos, eu já estou acabando. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Se creres de todo o coração, você pode ser batizado. Que seja ainda esse ano, amém? Que você tome essa decisão. Que você passe por esse momento tão lindo. E por último, queridos, que eu queria dizer nessa noite, é que o batismo não é o fim. O batismo é o começo. O batismo não é o fim. O batismo é o começo. Muitas pessoas pensam, né? Eu vou aceitar Jesus, eu vou me batizar, pronto. Estou garantido, acabou. Jesus me leva. Alguém quer morrer aqui hoje? Alguém que está batizado, santo? Se você quiser morrer hoje, vem aqui falar comigo depois do culto. A gente vai orar para Deus te levar, amém? Porque se isso é tudo, se a gente está salvo, está batizado, a gente pode ir para a glória. Mas queridos, o batismo não é o fim. Vou me batizar agora, pronto, morri, acabou minha vida, não é isso. O batismo não é uma prisão, o batismo é a liberdade em Cristo. Quando eu olho para Jesus sendo batizado, eu vejo algo extraordinário, porque o batismo significou o início do ministério de Jesus. Antes de Jesus ser batizado, quantas pessoas ele pregou? Quantos demônios ele expulsou? Quantos mortos ele ressuscitou? Quantas pessoas ele alcançou? Quantos peixes ele multiplicou? Nenhum. Mas depois de ser batizado, ele inicia o seu ministério. E eu quero profetizar isso na vida de vocês. É o início de algo lindo que Deus vai começar a fazer. Não somente na vida de vocês, mas através de vocês. E todos que estão aqui, que são batizados, queridos, por que é que você está parado?
Por que que você está parado? Porque o batismo é só o pontapé inicial de uma jornada de fé, de transformação de vida, de caráter, e depois de ser transformado, a transformação do mundo inteiro, através do Evangelho de Jesus Cristo. Parei, me batizei, agora eu vou sentar e esperar a morte. Não, queridos, Jesus se batizou aonde ele foi? Foi para o deserto, jejuar 40 dias, foi orar, foi se consagrar, foi ter um tempo com o Pai, porque depois do batismo vocês vão continuar orando, vão ter que continuar lendo a Bíblia, vão ter que continuar ter uma vida com Jesus. Muitas pessoas querem o batismo e depois nunca mais querem estar diante de Deus. Eu aceitei Jesus, eu me batizei, agora eu estou garantido no céu, então agora eu vou viver a minha vida, e depois, não é isso que Jesus queria fazer com o batismo, queridos. O que Jesus queria fazer era iniciar novas trajetórias, novas histórias e novos caminhos, novos ministérios. Se você já é batizado, eu quero dizer para você, se você está parado na fé, Jesus ele quer que você se movimente. Jesus quer que você retome aquilo que você parou, porque quando você se batizou, você teve um encontro com Ele, você fez uma aliança com Ele, e Ele quer fazer algo lindo através da sua vida, não importa quanto tempo isso faz. Hoje Deus está falando com você, eu sou o mesmo Deus, aquele Deus que você chorava quando você falava comigo, eu sou o Deus que te sustento, que te guardo, que te protejo, que te guio. Mas muito mais do que isso, eu sou o Deus que tem um plano maravilhoso na sua vida. E o batismo foi apenas o começo de uma nova história, de um novo caminho, de um ministério abençoado. Ninguém recebe Jesus para ficar de braço cruzado. O único cristão de banco, o único crente de banco era o prego, né? Agora não tem mais, as cadeiras mudaram. Mas Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para uma vida maravilhosa no reino dEle, sendo um cooperador com Ele nas coisas celestiais. Eu creio que todos que estão aqui não nasceram por acaso. Queria que você olhasse para o irmão que está do seu lado. Vou fazer isso, queridos, no máximo 3 vezes. Mas eu estou acabando a mensagem, então não vai dar tempo. Então faz essa. Olha para esse irmão que está do seu lado e diz para ele assim, que Deus tem um ministério lindo para ele. Deus tem um ministério lindo para você, queridos. Deus tem algo lindo para fazer na sua vida. Olha para ele de novo e fala assim, você não nasceu por acaso. Não nasceu. Tem pessoas que pensam que Deus errou. Eu não devia ter nascido. Eu não tenho relevância no mundo. A minha vida não tem propósito. Não, queridos. Deus, Ele planejou você. A sua vida foi um acerto de Deus. Você não nasceu por acaso, não. Você nasceu porque Deus tinha um plano de mudar o mundo através da sua vida. Deus pode fazer coisas poderosas através de pessoas pequenas, como eu e como você. Porque não somos nós que fazemos, mas é o poder dEle que faz. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Nenhum homem tem poder, mas Deus é poderoso. E quando Ele age, ninguém pode impedir. A Bíblia diz que os planos de Deus não podem ser frustrados, que os pensamentos dEle não podem ser impedidos. O Senhor tem uma obra a realizar através da vida de cada um de nós. E o batismo é só o começo. Jesus começou, foi batizado, foi numa festa de casamento, acabou o vinho. Ele pega a pior água, Ele abençoa e transforma no melhor vinho que aquele povo já tinha tomado. Esse vai ser o começo de vocês, de coisas grandes que vocês vão viver. Vocês já estão vivendo, estão fazendo, estão ativos, mas Deus tem mais para vocês. E você que está me escutando aqui hoje, que Deus está falando fortemente ao meu coração. Tem muitas pessoas aqui que são batizadas,
mas se afastaram do caminho do Senhor, se afastaram da igreja, se afastaram de Deus, se afastaram de Jesus, mas hoje, Deus está dizendo para você: volta, meu filho. Volta, porque eu ainda não terminei a obra que eu comecei na sua vida. E a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo para completar até o final. Você está vivo? Você não morreu ainda. Ainda há esperança para você. O batismo foi só o começo, talvez você voltou atrás, mas ainda o Senhor está de braços abertos para te receber, para te dar vida, para te dar alegria, para te dar energia, para te dar perdão, para te abraçar, para curar o seu passado e dizer: meu filho, eu ainda tenho algo extraordinário a realizar através da sua vida. Em nome de Jesus, creia nisso. Não tem ninguém aqui que Deus desistiu. Não tem ninguém aqui que Deus descartou. Não tem ninguém aqui que Deus não sonhou algo lindo e poderoso para fazer na terra através de você. Aleluia. E o batismo foi só o começo. Para terminar, queridos, eu queria novamente ler o texto de Mateus 28. Que fala exatamente sobre esse ministério que o Senhor nos dá. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Depois do batismo, tem a missão. Qual é a missão? Ide por todo mundo. Prega o evangelho de todas as formas, a todas as pessoas. Batizem as pessoas, mas não parem no batismo. Ensine as pessoas. Faça das pessoas os seus discípulos. Seja um exemplo, seja uma referência. Seja como eu fui. O apóstolo Paulo, ele diz que vocês sejam os meus imitadores, como eu sou de Cristo. É para isso que o Senhor chamou vocês. É para isso que o Senhor chamou a cada um de nós. Para levarmos o evangelho a toda criatura. Nessa noite o Senhor está falando isso ao nosso coração. Especialmente a esses 3 irmãos queridos que vão se batizar hoje. É apenas o começo. O começo de uma nova vida. O começo da missão de levar o evangelho a toda criatura. E em todas as nações. Isso é para todos. Se você não está cumprindo sua missão, meu irmão, um dia Deus vai cobrar de você. O que você fez com a vida que eu te dei? Quem você influenciou? Você foi referência para quem? Quem recebeu o meu amor através de você? A sua missão ainda está te esperando, meu irmão. A sua missão ainda está te esperando. E hoje Deus quer renovar isso em você. Em nome de Jesus.